Sou Natália Soares, mentora de casais, e nesse dia eu quero fazer uma oração para a sua vida, para o seu casamento, para os seus pais e para os seus sogros. Você costuma orar para o seu pai e para o seu sogro? Hoje nós vamos fazer isso. Vou ler rapidamente para você 2 versículos para contextualizar, o que nós vamos falar, e no final eu vou fazer uma oração para você. Então não saia daí que vai ser bênção. O primeiro texto está em Gênesis 2:24, muito conhecido, e que diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é muito poderoso e ele é repetido na Bíblia por 3 vezes. Tamanha a importância desse texto. O outro texto ele está em Êxodo 20:12, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses textos são lindos, e traz assim 2 princípios para o seu casamento, 2 princípios importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Mas antes eu queria te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora, se inscreva, ativa o sininho para você receber o nosso material, para que mais pessoas, que mais famílias sejam abençoadas, que menos divórcio aconteça, que mais famílias sejam famílias saudáveis para a honra e glória de Deus. Me conta uma coisa, como é o seu relacionamento com os seus sogros, Como é o relacionamento do seu cônjuge com os seus pais? Vocês têm um bom relacionamento? Não é tão bom? De 1 a 10, que nota você dá para o relacionamento aí com os seus sogros? Escreve aqui nos comentários que eu tô curiosa, eu quero saber, muitos casamentos têm acabado por causa da intromissão dos pais no casamento, ou por causa que o filho dá muita abertura, o filho leva todos os problemas, leva tudo para os pais e os pais se sentem aí à vontade para dar opinião, para dar pitacos, E isso pode atrapalhar o casamento. Então eu quero te dar umas orientações para que isso não aconteça com você. O primeiro texto que nós lemos, ele diz: homem deixa pai e mãe e se tornam uma só casa. Então nós temos alguns ensinamentos aqui. Primeira coisa, homens, Homens e mulheres, casamento não é para criança, casamento não é para adolescente, casamento é para homens e mulheres. Deixa pai e mãe. O que é esse deixar? Muitas pessoas acham que a Bíblia está falando que tem que abandonar, que tem que... Não, não é nada disso. Não está falando para abandonar. Tanto que o outro texto diz que nós devemos honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala de deixar pai e mãe, ela está falando aqui em vários sentidos. O primeiro sentido é o geográfico. Entende-se que quando a gente casa, a gente vai deixar a casa dos nossos pais e nós vamos ter a nossa própria casa. Então, quem casa, quer casa. Às vezes não é uma mansão, mas o seu espaço, o seu cantinho ali onde vocês vão morar. Então, o primeiro deixar é o deixar geográfico. O ideal é que o casal não viva na mesma casa, dentro da mesma casa que os sogros, porque isso vai gerar problemas, Muitos casais, às vezes, quando se casam, precisam morar no mesmo lote, morar em cima, embaixo, mas eu te aconselho, se for fazer isso, que faça por um tempo determinado, Porque já programe, que já sonhe, que já comece a trabalhar a casa de vocês, o apartamento de vocês, porque isso pode gerar problema, isso pode gerar conflitos, principalmente depois que os filhos vêm. Quem me conhece sabe, meu marido e eu, nós moramos no mesmo lote que os meus sogros e graças a Deus nós não temos nenhum problema, mas nós temos maturidade para lidar com isso. Eles são bem idosos e a gente mora aqui dando um suporte, dando um apoio para eles. É possível morar? É, mas precisa ter maturidade para fazer isso, para que isso não gere brigas, para que isso não gere desentendimentos. O segundo deixar é o deixar emocional, Deixar emocionalmente, deixar de ser dependente emocional do pai, da mãe. Quando nós nos casamos, nós deixamos de ser, a maior parte do tempo, filhos para ser esposo, esposa. Somos aí promovidos, a esposo, a esposa. Então você não tem mais lugar de criancinha, de filhinho, mas você tem um lugar aí de responsabilidade, de ser marido, de ser mulher. Todo casamento é feito por 3 pessoas,
o noivo, o marido, a esposa, e o ideal é que seja Deus. Mas em alguns casamentos é o marido, a esposa, é a mãe. Alguns casamentos é o marido, a esposa, é a sogra. Então precisamos tomar cuidado. Essa terceira pessoa, que deve ser a primeira pessoa do casamento, deve ser Deus. E não o sogro, não a sogra, não o pai e a mãe. Então precisa deixar emocionalmente. Depois nós precisamos deixar as heranças. Nós trazemos para o nosso casamento, para a nossa vida, muitas vezes heranças dos nossos pais, heranças espirituais, algumas até maldições hereditárias mesmo. Então nós precisamos deixar essas heranças, né? Nós não precisamos levar para o nosso casamento, para a nossa vida, os problemas dos nossos pais. Nós não precisamos repetir as falhas deles, os erros deles, os pecados deles. Faça uma oração confessando a Deus se existe algum desses pecados, se alguma doença, né, da sua família você tem trago para vocês, né? Confesse isso, peça perdão a Deus e deixe isso lá. Você não precisa levar para o seu casamento, para suas vidas, heranças espirituais para sua vida. Você não precisa repetir ciclos. Não é porque o casamento dos seus pais não deram certo que o seu não vai dar. Não é porque o pai abandonou que o marido vai abandonar. Então deixe tudo lá, né? Deixe essas heranças lá. Não traga isso para o seu casamento. Não traga para o seu casamento, né, heranças de vícios, heranças de pecados, heranças de comportamentos, né? Nós precisamos trazer do nosso pai, da nossa família, dos nossos pais, coisas boas, o que vai ser bom, o que vai edificar, amém? O que for ruim, a gente precisa cortar e deixar de lado essas heranças. E o último deixar, né, que eu aprendo, é deixar a dependência financeira. Um casal que se casa, ele precisa ter condições financeiras de manter a família, de manter o sustento, né? Tem muitos casais que se casam, mas o pai ainda ajuda, o pai ainda paga uma conta, tem uma dependência financeira dos pais, e isso é ruim, precisa ser cortado, né? Porque quando o pai, a mãe banca ajuda, eles se sentem no direito também de dar pitaco, de intrometer, de dar conselhos, né? E aí você às vezes se vê obrigado a aceitar coisas que você não gostaria de aceitar porque existe uma dependência financeira. Então, se existe dependência financeira, resolve, né? Então, quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, ela está falando nesses vários sentidos. O outro texto que nós lemos, né, nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe. E aí é um segundo princípio que eu quero trazer para você. Honra o seu pai e a sua mãe. Como que você pode honrar o seu pai e a sua mãe? Tendo um casamento abençoado, tendo um casamento às vezes diferente do que eles tiveram, né? Tendo um casamento que vai deixar eles orgulhosos, que vai deixar eles felizes. Honrar também significa, às vezes, dar um suporte, ir lá, socorrer num momento, num outro de necessidade, né? Dar presentes, visitar eles, né? Então, são dois princípios que nós trazemos hoje. Deixa pai e mãe, mas também honra. Não abandone, né? Independente dos seus pais, se você não convive com eles, se vocês tiveram problemas, honre eles, né? Honrar muitas vezes significa perdoar. Às vezes eles fizeram coisas que te magoaram, né? Eles te feriram, falaram coisas que te feriu e você ainda carrega isso. Então, se você ainda carrega isso, eu quero te orientar nesse dia a perdoar. Perdoe o seu pai, a sua mãe, perdoe tudo de ruim que eles te falaram, né? Eles com certeza fizeram o errado tentando acertar, tentando fazer o melhor, por mais que você não entenda isso agora. Então, perdoe seus pais. Quando nós perdoamos os nossos pais, nós conseguimos avançar. Talvez seu casamento está travado, talvez você está passando por dificuldades, por lutas no seu casamento, porque falta perdão aos seus pais, né? Talvez você precise honrar mais os seus pais, ser grato a eles por terem te dado a vida, independente de como foi, né? Cuidar deles, honrar eles. Mas entenda algo, depois que nós nos casamos, a prioridade é Deus, o nosso marido, né? E depois os nossos pais. Se nós colocamos os nossos pais primeiro que o nosso cônjuge, vai ter problema, vai ter conflitos. Então, não inverta essa ordem. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela vida dos nossos pais, vamos orar pela vida dos nossos sogros.
Mas antes de orar, eu quero te pedir, deixa aqui no comentário o nome dos seus pais, o nome dos seus sogros, para a gente poder orar para eles, né? Vamos levantar um exército de famílias, de mulheres, de homens, de casais que oram por suas famílias, que oram por todas as áreas do casamento. Então deixa o nome deles aqui e eu vou ficar feliz em conhecer os seus sogros, os seus pais e orar por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Eu não me canso de falar isso. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa família, Senhor, que está aqui hoje ouvindo esse vídeo, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado deles. Por mais que passam por provas, por mais que passam por dificuldades, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem honrado, Senhor. Nesse dia nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida dos pais desse casal. Nós queremos te agradecer pela vida dos sogros deles, Senhor, porque foram através deles que eles tiveram vida e através deles, Senhor, que mais essa família foi formada, Senhor. Nós não conhecemos, nós sabemos que eles são falhos, que eles erram, mas nós somos gratos pela sua vida, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar em suas mãos esses pais, esses sogros, Senhor. Quero te pedir que o Senhor os dê sabedoria cada dia mais, que eles não venham se intrometer, ó Pai, de forma errada nesse casamento, Senhor, que eles sejam bênção, ó Pai, que eles possam ajudar o casal a continuar, Senhor, a persistir, ó Pai. Se existe sogra, ó Pai, se existe mães que estão dando pitaco, que estão atrapalhando o casamento, que, Senhor, elas tenham sabedoria, Senhor, que elas não se intrometam mais, que elas não se envolvam mais. Seus filhos agora são adultos, ó Pai, e precisam ser capazes de resolver os seus problemas. Que esses filhos, Senhor, aprendam a não ficar levando tudo para eles. Que quando nós levamos problema para os nossos pais, eles se preocupam, eles querem ajudar e muitas vezes no querer ajudar, eles acabam atrapalhando, Senhor. Dê discernimento, dê sabedoria, ó Pai. Que nós possamos levar para os nossos pais as coisas boas, que nós possamos aprender a honrá-los, a cuidar deles, a dar um suporte para eles, mas, Senhor, que nós entendemos que agora eles não são a primeira prioridade, que o nosso cônjuge é a nossa maior prioridade nesse momento. Nos ensina, Senhor, a entender esses princípios, nos ensina a praticar esses princípios, ó Pai, que não são fáceis. Ó Pai, que toda dependência geográfica, Senhor, caia por terra, que esse casal tenha condições de ter a sua casa, ó Pai, de ter o seu apartamento, o seu lugarzinho especial. Ó Pai, nós quebramos toda dependência emocional. Se existe dependência emocional desses casais com seus pais, que caiam por terra agora, que eles possam ser elevados, Senhor, ao posto de esposo, de esposa, que eles possam, Senhor, ter cuidado emocional um com o outro e não dependência emocional dos pais. Senhor, nós oramos, Senhor, para que toda herança, Senhor, todas as coisas ruins, Senhor, todos os comportamentos, os vícios não se repitam na vida desse casal, que esses vícios caiam por terra, que essas heranças, Senhor, caiam por terra. Nós te pedimos também que toda dependência emocional, Pai, seja quebrada, que esse casal seja próspero, que esse casal tenha condições de dar dinheiro para os seus pais e não que eles não precisem mais pedir dinheiro, depender financeiramente dos pais. Senhor, nos ensine a honrar o nosso pai e a mãe. O Senhor diz que quando honramos pai e mãe, os nossos dias se prolongam na terra, que essa vida possa ser longa, que esse casamento possa ser longa, Senhor, para todo o sempre. Eu agradeço, ó Pai, por esses pais, por esses sogros, abençoe a vida deles, Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.